CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a aula agora. O problema do ser e do destino. Mas antes vamos ler o Evangelho de Jesus. O Evangelho, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 8. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se numa fé especial, em dogmas particulares, e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto, em vez de unir os filhos de Deus. Ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos, que consideram uns aos outros como malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos, neste mundo desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. Ele os separa no cemitério. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, pedimos a espiritualidade guia dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, patrono desse estudo, seu Leon Denis, que nos inspire, que nos faça entender as palavras que aqui foram lidas. Peço por todos nós, encarnados e os desencarnados. Peço pelos ouvintes, peço entendimento dessas palavras. Peço que nós possamos saber passar esse conteúdo. Peço a Ti, Jesus, mas acima de tudo, eu peço a Deus. E iniciaremos o estudo do livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças a Deus. É o capítulo 14, né, Tiago? 16. Está aqui. Com frequência, perguntam-nos com a expiação e a reparação dos erros passados. Podem ser meritórias e fecundas para o espírito reencarnado, já que esquecido e inconsciente das causas que o oprimem,
ele presentemente ignora o objetivo e a razão de ser de suas provas. Esse é o capítulo 16, Tiago? Me parece Capítulo que é 16, as vidas sucessivas, objeções e críticas. Quer que leia de novo? Na página 279. Aí. Nosso professor já está chegando. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Continuamos falando sobre a reencarnação. As crianças prodígios, não é? Vamos lá. Com frequência. Vidas sucessivas, aliás, crianças prodígios, foi semana retrasada. Estamos nas vidas sucessivas. Objeções e críticas. É o item 16 dessa segunda parte do problema do ser. Então vamos lá. Com frequência, pergunta-nos como a expiação e a reparação dos erros passados podem ser meritórias e fecundas para o espírito reencarnado, já que esquecido e inconsciente das causas que o oprimem, ele presentemente ignora o objetivo e a razão de ser de suas provas. Então, como é que eu vou responder por um passado que eu não me lembro? Essa é uma objeção. Como é que eu vou reparar se eu não me lembro do que fiz? Aí ele continua no parágrafo seguinte. Vimos que o sofrimento não é forçosamente uma expiação. Toda a natureza sofre, tudo o que vive. Olha, isso aqui é muito interessante saber. Todo mundo que vive na Terra sofre. A natureza sofre, os animais sofrem, nós sofremos. E nem sempre o sofrimento significa expiação. Ora, mas o ser humano é diferente. Jesus tinha que sofrer? Jesus precisava passar por aquilo? Ou foi a maldade dos homens que fez ele passar? Jesus não estava em prova. Jesus não estava em expiação. Jesus veio por amor, veio em missão, trazer uma mensagem libertadora. A planta, o animal e o homem estão submetidos à dor. O sofrimento é principalmente um meio de evolução, de educação. Mas neste caso, é preciso lembrar que uma distinção deve ser estabelecida entre a inconsciência atual e a consciência virtual do destino do espírito reencarnado. Opa, vamos ler aqui devagar. Então nós vimos que tudo sofre, mas neste caso é preciso lembrar a distinção, quer dizer, a diferença primeiro espirro da manhã. É a poeira que eu estava envolvida ali atrás. É preciso lembrar a distinção, que uma distinção deve ser estabelecida entre consciência atual e a consciência virtual do destino, do espírito reencarnado. Então, uma coisa é eu saber o que eu sou agora, essa minha essa inconsciência que eu trago de vidas passadas, e eu sei que eu tenho que proteger. Essa é consciência.
o progresso, nós estamos aqui para progredir. Agora, a inconsciência do que eu fui, não importa. O que importa é o objetivo a ser atingido. É o que Leon Denis está querendo dizer. Quando na luz intensa do além, o espírito compreende que uma vida de provas lhe será absolutamente necessária para apagar os resultados nefastos de suas precedentes existências, ele próprio, em um movimento de plena inteligência e de plena liberdade, espontaneamente escolhe ou aceita sua reencarnação futura, com todas as consequências que ela carrega, inclusive com o esquecimento do passado, que acontece no ato de reencarnar. Esta visão inicial, clara e total do seu destino, no momento exato em que o espírito aceita o renascimento, é amplamente suficiente para estabelecer a consciência, a responsabilidade e o mérito desta nova vida. Cá embaixo, conserva disso a intuição velada, a intuição adormecida, que a menor reminiscência, o menor sonho são suficientes para despertar e fazer renascer. É através deste laço invisível, mas real e poderoso, que a vida presente se liga à vida anterior do mesmo ser e constitui a unidade moral e a lógica implacável de seu destino. Já demonstramos que, se não nos lembramos do passado, é porque na maioria das vezes nada fazemos para despertar aquelas recordações adormecidas. Mas nem por isto, a ordem das coisas fica comprometida. Elo algum da cadeia magnética do destino fica obstruído e muito menos se rompe. Então vamos lá. Vamos pegar os casos concretos em cima do que Leon Denis está falando. A gente tem um trabalho aqui com os suicidas em nossa casa. E orientado pela irmã querida, a dona Ivone, o nosso querido Camilo e Leon Denis, que colocaram no livro a história daquele grupo de suicidas, eles vêm até a nós, nos trabalhos mediúnicos de nossa casa, e seguindo a orientação então dessa irmã, nós fazemos com que eles retornem à vida anterior. Em todos os casos, nós trabalhamos para que eles entrem novamente no ventre materno e se vejam fora do útero. E quando eles se veem como espíritos imortais, que muitos ainda que chegam aqui não sabem que desencarnaram, estão ainda confusos, não sabem se está vivo, se está morto, como é que pode eu estar falando se eu me enforquei, se eu dei um tiro na cabeça, o que foi que aconteceu? E aquela dor imensa provocada pelo suicídio, seja lá a espécie que for. Quando ele retorna ao passado, e a lembrança dele, porque quando você lembra do passado, o passado se faz presente. A dor, pelo menos a dor física, cessa. Aí tem as consequências morais. Então ele lembra direitinho quanto tempo ia viver. Eu ia viver 60 até os 60 anos. Ele lembra dos pontos principais que ele programou junto com o seu guia, e sempre nesses casos de atendimento a esses espíritos aqui em nossa casa, o guia que planejou a reencarnação desse espírito está a seu lado. E ele relembra todos os momentos da programação da sua existência. Então, por exemplo, o espírito se suicidou, eu estou pegando um espírito suicida, porque dá um trabalho que fazemos aqui com frequência, mas serve para todos nós.
Então, o espírito suicida, por exemplo, ele se suicidou porque foi traído, não aguentou a traição da esposa ou do marido, e ele se entrega então ao suicídio. E depois que ele é trazido aqui, é resgatado, né, e tem todo um processo, quando ele lembra do passado, e muitas vezes vai além de uma vida, nós vamos 2 ou 3 vidas atrás, ele lembra do que ele fez, da traição que ele cometeu. E ele pede, porque aquela traição que ele cometeu fez a outra pessoa sofrer muito, ou até mesmo a outra pessoa se suicidar também. Então ele pede para passar pela expiação da traição, porque é uma expiação, é uma prova e é uma expiação. E ele não resistiu, ele continua revoltado naquele momento, mas quando ele lembra do que ele programou junto com o guia, ele já se acalma um pouco mais. Claro, um suicida nunca está calmo, nunca está tranquilo, mas pelo menos ele deixa de blasfemar, deixa de acusar o outro, deixa de acusar a Deus pelos seus infortúnios. E aí vai, as vozes me mandaram fazer isso. Quem eram essas vozes? Ele identifica, ou na guerra, ou na escravidão, ou na igreja, e por aí vai. Ele programou aquela encarnação, programou alguns pontos principais que ele iria passar, e ele não resistiu, ele faliu e comete o suicídio. Assim também nós programamos, eu não me lembro, mas como espírito imortal, eu tenho uma lembrança mais ampla da vida. Eu sei o que eu fiz na vida anterior, e dependendo da elevação do espírito, ele sabe muito mais. Ele vai até séculos atrás. Nós vemos ali no livro Nosso Lar, o nosso querido Ricardo, que reencarna, aguardando a esposa, que é a mãe de Lísias. Como é o nome dela? Eles fazem ela diz assim, o nome dela é... Falei ontem. Não, é no Nosso Lar, no livro Nosso Lar. Então, é na casa de Lísias que o André Luiz é acolhido, e ela está aguardando Laura, Dona Laura, ela está aguardando a neta chegar do plano espiritual, porque ela vai reencarnar. E ela diz assim, nós voltamos 3 séculos, tivemos uma lembrança de 300 anos, e temos coisas para resolver na Terra, tivemos que voltar após essa lembrança. Ricardo, né, que é o nome do personagem, já me aguarda, eu estou esperando a vinda da minha neta aqui para o plano espiritual, e em seguida retornarei à carne. Então eles programaram a reencarnação deles, e com muita lucidez, porque estavam em nosso lar, tinham méritos, tinham conquistas, tinha a casa deles, recebeu a neta, recebeu a filha, ia receber a neta, e tinha coisas a resolver na Terra. Então eles programaram. Então não há uma descontinuidade. E o Ricardo, num culto no lar que acontece ali, na casa de Dona Laura, estão todos os espíritos ali, é o momento que ele se ligou ao corpo, ele está ligado, ele é um bebê já. Ele vem a nosso lar, numa sala, na sala da casa deles, vem numa ampola, uma espécie de ampola de vidro, né? Não sei que material é aquele, ele não fala, mas diz que é uma ampola, uma espécie de um túnel, né? Uma ampola, vou colocar aqui uma ampola. E quando ele aparece ali, ele toma a sua consciência de espírito imortal e conversa com todos, conversa com Dona Laura, conversa com todos que ali estão. Ele não podia ter contato com eles naquele momento. Aí dali ele retorna ao ventre da mãe, ele estava no ventre
ou estava prestes ou era muito novinho, enfim, estava em tenra idade. Eu não me recordo muito bem se ele estava no ventre maternal. O fato é que ele volta, toma consciência de espírito imortal, conversa com eles e depois ele retorna à carne. Então é isso que Leon Denis está dizendo, não há uma descontinuidade. Como espírito, você vê o futuro, que é uma realidade. Você tem consciência disso, porque quando você chega aqui na Terra, você quer progredir. É inerente ao ser humano o progresso material, o progresso moral. Esses espíritos mais despertos para a vida espiritual, eles buscam esse progresso moral. E esses espíritos mais... eles buscam esse progresso moral. Ele tem consciência para onde ele tem que ir. Ele esquece momentaneamente do passado. Agora, estudando também as obras da nossa querida irmã Ivone, ainda falando dela, Recordações da Mediunidade, ela fala da lembrança do passado dela. Ela lembra do passado. E ela diz ali que isso não é incomum. Não é incomum. Muitas pessoas lembram do passado. Ela lembrava nitidamente. Daí a força que ela teve, né? Lembrou de todo o passado, mas lembrou de muita coisa. Ela lembrava. Lembrava da família, onde morava, do casamento, da filha, do marido, como morreu, aonde foi enterrado, o momento que encontraram o corpo no rio, quando ela se jogou no rio, como foi resgatado, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, tudo que ela sentiu, ela lembra de tudo. A ponto dela dizer assim, eu nunca fui a Portugal, mas se eu for em Portugal, se eu for a Lisboa, e no cemitério que existe lá ainda, eu sei exatamente, embora tenha feito modificações, as obras, né, devem ter acontecido, mas eu sei exatamente onde foi sepultado o meu corpo. Ela tinha essa lembrança nítida. Então não há uma descontinuidade. Não é porque você não lembra que você não viveu no passado. Continuamos aqui. O homem maduro já não lembra mais os detalhes de sua infância. Isto faz com que ele deixe de ter sido criança e de realizar as promessas de então. O grande artista, que ao cair da noite de um dia de trabalho, cede à fadiga e adormece, deixa de guardar durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que retomará e continuará ao despertar. Vou ler de novo aqui, ó. Agora vocês vão entender o que ele falou com o plano real, que é o plano do espírito, e o plano virtual, que é o plano da carne. Na verdade, aqui é o mundo virtual. Vamos lá. O homem maduro já não lembra mais os detalhes de sua infância. Isto faz com que ele deixe de ter sido criança e de realizar as promessas de então? Você lembra quando tinha 3 anos de idade, ou... Está vendo? O Tiago lembra alguma coisa, mas a maioria de nós esquece. Eu não me lembro quando eu tinha 4 anos, 2, 3, 1, 5 anos, coisinha muito pouquinha, 6 anos. Então, como ele está dizendo, o homem maduro já não lembra mais dos detalhes de sua infância. Você lembra dos detalhes? Pois é. Isso faz com que ele deixe de ter sido criança e de realizar a promessa de então? Não é porque eu não me lembro da minha infância que eu não fui criança. O grande artista, que ao cair da noite de um dia de trabalho, cede à fadiga e adormece, deixa de guardar durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que retomará e continuará ao despertar. Olha só, é uma pergunta. O grande artista que ao cair da noite de um dia de trabalho, cede à fadiga e adormece, deixa de guardar durante o sono o plano virtual, a visão íntima da obra que retomará e continuará ao despertar. Então não é porque a gente dorme que ao despertar não vai lembrar do que a gente vai fazer. Ocorre o mesmo com o nosso destino. Este também
é um labor constante, entrecortado diversas vezes em seu curso, por adormecidos que são, em realidade, atividades de formas diferentes, iluminadas por sonhos de luz e de beleza. A vida do homem é um drama lógico e harmonioso, cujas cenas e os cenários se modificam, variam infinitamente, mas jamais se afasta um instante que seja da unidade e da harmonia do conjunto. Apenas ao voltar ao mundo invisível é que compreenderemos o valor de cada cena, o encadeamento dos atos, a incomparável harmonia do todo em sua ligação com a vida e a unidade universais. Sigamos, portanto, com fé e confiança a linha traçada por um dedo infalível. Dirijamo-nos a nossos objetivos como os rios vão para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Ficou bem claro isso tudo? Leon Denis é claro demais. Duas objeções apresentam-se ainda. Se a teoria da reencarnação fosse verdadeira, diz Jacques Breu, em Monitor de Estudos Psíquicos, o progresso moral haveria ser sentido desde o começo dos tempos históricos. Ora, a coisa é bem diferente. Os homens de hoje são tão egoístas, tão violentos, tão cruéis e tão ferozes quanto eram há 2000 anos. Esta apreciação é exagerada, mesmo a considerando exata. Ela nada prova contra a reencarnação. Sabemos que os melhores homens, aqueles que após uma série de existências atingiram certo grau de perfeição, prosseguem sua evolução em mundos mais adiantados e só excepcionalmente retornam à Terra na qualidade de missionários. Por outro lado, contingentes de espíritos vindos de planos inferiores juntam-se diariamente à população do globo. Dadas estas condições, como se admirar de que o nível moral se eleve tão pouco? Segunda objeção, a doutrina das vidas. Então a primeira objeção é essa, né? Se a gente dá continuidade, por que o mundo continua tão atrasado? Ora, a gente vê que o progresso intelectual é completamente avançado, diferente do que era 200 anos atrás, vamos colocar. O progresso intelectual, a gente saiu da carroça para a lua. Agora, o progresso moral, esse é mais lento. Esse é mais lento. De fato, é bem mais lento. O homem mudou também, ele progrediu. Porém, o progresso é mais lento. Agora, como a Terra é caracterizada como planeta de provas e de expiações, espíritos que alcançaram uma determinada evolução moral, intelectual e moral, se afastam da Terra, vão para mundos melhores do que a Terra. E ficam aqui aqueles que necessitam passar ainda por provas, por expiações. Como Leon Denis colocou, o mundo espiritual, ele está povoado de espíritos, precisando reencarnar. Então esses espíritos precisam passar por provas, esses espíritos precisam passar por expiações. Esses espíritos ainda caracteriza neles a inferioridade, né? Por isso, a Terra, ela caminha pouco moralmente. Você vê se faz uma energia nuclear, algo importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade, mas com essa mesma energia nuclear se faz uma arma de destruição. Então a gente vê aí o desenvolvimento intelectual, mas o moral não acompanhando. Uma segunda objeção, a doutrina das vidas sucessivas, difundindo-se na humanidade, acarreta abusos inevitáveis. Não é assim mesmo com todas as coisas, em um mundo pouco adiantado,
cuja tendência é corromper, desfigurar os ensinamentos mais sublimes, adaptá-los a seus gostos, suas paixões, seus baixos interesses? Então vamos ver aqui a pergunta de novo. Segunda objeção: a doutrina das vidas sucessivas, difundindo-se na humanidade, acarreta abusos inevitáveis. Não é assim mesmo com todas as coisas em que o mundo pouco adiantado, cuja tendência é corromper, desfigurar os ensinamentos mais sublimes e adaptá-los aos seus gostos, suas paixões, seus baixos interesses? É certo que o orgulho humano pode encontrar, desta forma, amplas satisfações e, com a ajuda dos espíritos mistificadores ou da sugestão, assiste-se, às vezes, às mais grotescas revelações. Assim como muita gente tem a pretensão de descender de uma ilustre linhagem, também entre os teósofos e os espíritas encontra-se muito crente benévolo, convencido de ter sido tal ou tal personagem célebre do passado. Atualmente, diz Meyers, Anna Kingsford e Edward Maitland acreditam ter sido nada menos que a Virgem Maria e São João Batista. Eu, de minha parte, conheço por esse mundo uma dezena de pessoas que afirmam ter sido Joana d'Arc. Não pararíamos mais, se fosse o caso, de citar todos os casos do gênero. Entretanto, há aí uma parcela de verdade possível. Entendeu o que ele está dizendo aqui? Então, uma objeção era: como a humanidade modifica tudo, conspurca tudo de acordo com seus gostos, isso não pode provocar um abuso das suas paixões, dos seus interesses mais baixos? Aí está dizendo aqui, é certo, né? Claro que o orgulho humano pode encontrar, desta forma, satisfações em espíritos mistificadores. Aí deu o exemplo de duas pessoas, que um disse que essa Ana Kiss, que foi a Virgem Maria, é reencarnada, e o Eduardo Matia disse que foi São João Batista. Agora, quantos são Joana d'Arc, quantos são o rei da França, quantos Napoleão Bonaparte, quantos são esses personagens aí? Mas a gente tem um aqui no Brasil, o Wind Christ, o nome dele, que dizia que era a reencarnação de Jesus. Coitado, né? Ele se expôs muito e tinha seguidores. Ele tinha seguidores, né? Muitos seguidores. Isso aí é o abuso, é o orgulho, o egoísmo, é a loucura. Nele parecia mais loucura do que outra coisa, né? O desespero dos seguidores em acreditar fielmente nessa verdade dele. O que é pior é isso aí que o Tiago está dizendo. Seguidores acreditando nele. Como disse aqui Leon Denis, eu de minha parte conheço por esse mundo uma dezena de pessoas que afirmam ter sido Joana d'Arc. Não pararíamos mais se fosse o caso de citar todos os casos do gênero. Entretanto, há aí uma parcela de verdade possível. Quer dizer, se falam isso é porque tem uma verdade. A pessoa pode estar enganada em quem foi, né? Eu só sei de uma coisa, eu me lembro sim, eu já fui escravo. A única coisa que eu me lembro, fui escravo e apanhei muito, isso eu me lembro. Me lembro preso, né? Tinha uma cena rápida, pronto, então não estou sendo nenhum personagem aí histórico, eu estou sendo um escravo, isso eu fui. Há aí uma parcela de verdade possível, mas como a distinguiremos dos erros? É preciso, nestes casos, dedicar-se a uma análise atenta e passar estas revelações pelo crivo de uma crítica rigorosa. Verificar primeiramente se nossa individualidade apresenta traços marcantes de semelhança com a pessoa em questão. Em seguida, exigir da parte dos espíritos reveladores provas de identidade referentes àquelas personalidades do passado e a indicação de detalhes e de fatos desconhecidos, cuja verificação posterior seja possível. Aí eu me lembro aqui do professor José Jorge, né? O que nós demos aqui, homenageamos aqui com o salão, o nome dele. Ele conta num livro dele, eu tenho que achar aquele livro que é muito interessante. Tem várias histórias, conta o irmão X ali através do Chico,
ele conta ali umas histórias. E dentre uma dessas histórias era que Santo Agostinho estava dando consulta. Eu já falei aqui, lembra? Santo Agostinho estava dando consultas lá num lugar, num centro espírita, num determinado centro espírita, numa cidade aí do interior, uma cidadezinha. E uma pessoa, né, conhecedora da doutrina espírita, conhecedora da vida de Santo Agostinho, ele pensou, eu vou lá, Santo Agostinho está aqui dando consulta, ajudando as pessoas, entre uma fila enorme, uma ruma de gente, e ele foi lá. E quando chegou a vez dele, o Espírito perguntou, e você, o que deseja? Aí ele perguntou, queria saber de Santa Mônica. Ele, Santa Mônica? Sim, como é que está a Santa Mônica? Por onde ela anda? Aí o Espírito, não sei, eu não sei nem quem é a Santa Mônica. Mas Santa Mônica não é a sua mãe? Você não é Santo Agostinho, filho de Santa Mônica? E ele fez outras perguntas que eu não me recordo agora, e o Espírito disse assim, não, eu sou apenas Agostinho, o santo ficou por conta deles. Como eu não achei nada demais, eles me chamam de Santo Agostinho. E o título da história é assim, como é bom ser bom, né? Era para ser bom, ele deixou para lá. Então, se o camarada se diz a reencarnação de um personagem desse, é porque ele lembra. E se ele lembra, ele tem que trazer, então, as lembranças do que ele fez lá quando estava reencarnado. Correto? Como faz Dona Ivone. Ela lembra quando Leila se suicidou, se jogou no Rio Tejo. Ela lembra de todos os detalhes, ela coloca num livro tudo o que aconteceu. Notemos que estes abusos, como tantos outros, não têm como origem a causa incriminada, mas sim a inferioridade do meio em que ela age. Estes abusos, frutos da ignorância e de um falso julgamento, atenuar-se-ão e desaparecerão com o tempo, graças a uma educação mais forte e prática. Tudo bem até aí? Boa, né? Então, vamos para mais um detalhe aqui. Uma última dificuldade ainda subsiste. É a que resulta da contradição aparente dos ensinamentos espíritas a respeito da reencarnação. Nos países anglo-saxões, ela foi duramente muito tempo omitida nas mensagens dos espíritos. Muitos até a negaram, e este foi um argumento capital para os adversários do espiritismo. Então, espíritos anglo-saxônicos, como por exemplo os ingleses, os espíritos lá se manifestavam e diziam contra a reencarnação. Não existe reencarnação. Aí, então, isso foi um argumento para dizer a reencarnação não existe. Como foi o argumento do esquecimento do passado, como foi o argumento da pessoa que se diz ser fulana, beltrana ou ciclano, e vários outros argumentos. Aí vamos lá, o que diz aqui Leon Denis a esse respeito. Em parte, já respondemos a esta objeção. Dizíamos acima que esta anomalia se explicava pela necessidade que, no começo, os espíritos tinham de tratar com prudência preconceitos religiosos muito inveterados em certos meios. Nos países protestantes mais hostis à reencarnação, vários pontos doutrinários foram voluntariamente ocultos para, em seguida, em momentos considerados mais oportunos, serem divulgados. De fato, após aquele período de silêncio, vemos as afirmativas. Porém, naqueles momentos de silêncio, as afirmativas, vemos espíritas a favor das vidas sucessivas serem feitas hoje nos países de além-mar, com a mesma intensidade que nos países latinos. Houve uma gradação relativamente a alguns pontos de ensino e não contradição. Então, o que aconteceu ali foi isso. Foi uma gradação relativa, até pela crença que eles tinham. Porque se você nunca acreditou em nada, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, e você foi chamado, e Jesus existe? Não existe não vi Jesus. Então a crença, ele mantém a crença dele há muito tempo.
Muitos espíritos que estão na igreja, nas igrejas, desencarnaram, estão indo para as igrejas, para os cultos ainda. Se você evocar e chamar, tem reencarnação? Ele não sabe, ele vai dizer que não, eu estou aqui, eu morri, eu já sei que morri, estou aqui, estou aguardando o juízo final. Estou aguardando eu ser chamado para ver para onde que eu vou. É isso que ele vai dizer. Assim aconteceram com esses espíritos. Depois ele vai se conscientizando da vida espiritual. Os preconceitos de raças, é aqui, né? As negações emanam quase sempre de espíritos bem pouco elevados para poder ler em si mesmo e discernir o futuro que os aguarda. Sabemos que estas almas experimentam a reencarnação sem a prever e que quando chega a hora são mergulhados na vida material como em um sono anestésico. Os preconceitos de raça, de religião que exerceram na Terra uma influência considerável sobre estes espíritos ainda persistem neles na outra vida, enquanto a entidade evoluída pode facilmente libertar-se deles por ocasião da morte. A menos adiantadas continuam a eles submissos durante muito tempo. Entendeu? Vou ler aqui de novo, que às vezes eu realmente estou com um pensamento, com uma certa preocupação, aí eu tenho que ler de novo para eu entender. As negações emanam quase sempre de espíritos bem pouco elevados para saber para onde ler em si mesmo a discernir o futuro que os aguarda. Quer dizer, não é porque morreu que sabe tudo. Como eu disse, o espírito está indo na igreja, acabou de desencarnar, era católico, era protestante. Você vai perguntar, e a reencarnação existe? Ele vai dizer que não. Essa questão de evolução vale mais para a gente que somos espíritas, que já temos um certo conhecimento, do que o pessoal que é católico. E mesmo assim, você vai ter que se acostumar no mundo espiritual para ir tomando consciência da sua vida de espírito imortal. Sabemos que estas almas experimentam a reencarnação sem a prever, e que quando chega a hora são mergulhados na vida material como em um sono anestésico. Muitos desses espíritos reencarnam e nem sabem. São puxados direto para uma reencarnação. Quantas reencarnações preparadas no umbral, sai da região umbralina direto para o corpo físico. Os preconceitos de raça e de religião que exerceram na Terra uma influência considerável sobre estes espíritos ainda persistem neles a outra vida, enquanto a entidade evoluída pode facilmente libertar-se deles, e por ocasião da morte, a menos adiantadas continuam a eles submissos durante muito tempo. No novo continente, os preconceitos de cor fizeram com que se considerasse a lei dos renascimentos sob um aspecto completamente diferente do que no velho mundo, onde velhas tradições orientais e célticas dela plantaram a semente em muitas almas. Então, no novo continente, aqui nas Américas, né, esse preconceito de cor, né, de raça, considera isso daí diferente, né, do que lá no velho mundo, onde velhas tradições orientais célticas dela plantaram semente em muitas almas. Lá ela parecia primeiramente tão chocante, causava tanta repulsa, que os espíritos dirigentes do movimento consideraram mais prudente contemporizar. Primeiro, deixaram que a ideia se difundisse em meio mais bem preparados, para dali ganhar os centros refratários por vias diferentes, visíveis e ocultas, e neles infiltrar-se lentamente, como acontece no momento atual. A educação protestante não deixa lugar algum no pensamento dos crentes ortodoxos para a noção das vias sucessivas. Segundo ela, a alma, por ocasião da morte, é julgada e fixada definitivamente no paraíso ou no inferno.
Para os católicos, existe um meio termo, é o purgatório, ambiente impreciso, tão não circunscrito, onde a alma deve expiar suas faltas e purificar-se através dos meios mal definidos. Esta concepção é um encaminhamento para a ideia dos renascimentos terrestres. Se você vai para o inferno, vai para o céu, como é que você vai reencarnar? O católico pode assim ligar as antigas crenças às novas, ao passo que o protestante ortodoxo necessita fazer tábula rasa e edificar em seu entendimento doutrinas absolutamente diferentes das que lhes foram sugeridas por sua religião. Daí a hostilidade que o princípio das vidas múltiplas encontrou de saída nos países anglo-saxônicos, filiados ao protestantismo. Daí os preconceitos que persistem, mesmo depois da morte, em certa categoria de espíritos. Eles foram educados assim. Então está aqui a explicação. Vimos que no momento atual, pouco a pouco ocorre uma reação. À medida que a ideia do inferno perde toda a influência, a crença nas vidas sucessivas ganha um pouco mais de terreno nos países protestantes. Ela já conta na Inglaterra e na América com numerosos partidários. As principais organizações espíritas destes países adotaram-na, ou pelo menos discutem-na, com uma imparcialidade considerável. Os testemunhos dos espíritos favoráveis a ela, tão raros de início, multiplicam-se hoje em dia. Seguem-se alguns exemplos. Em 1905 foi publicada em Nova York uma importante obra intitulada The Windows Might, na qual o princípio das reencarnações é aceito. J. Covley diz no Light que o autor dela, Sr. Funk, é um homem muito conhecido e altamente respeitado nos círculos literários americanos, como o mais antigo sócio da firma Funk and Wallace, que publica o famoso Standard Dictionary, cuja autoridade é reconhecida onde quer que se fale em inglês. Olha, não sei falar inglês, não conheço o inglês, me perdoe a minha pronúncia aqui, eu estou enrolando a minha língua, porque o nome do jornal, o nome da obra aqui está em inglês. O Windows eu sei até ler aqui, né? Por causa do computador. The Windows Meet, The Windows Might, M-I-T-E. Então vamos lá. Nessa obra o autor expõe primeiramente as rigorosas condições de experimentação. Em seguida passa em revista as comunicações do Espírito Guia Amós. Certo dia este disse. Então vamos lá, nesses lugares, o que dizem esses homens. Há aqui um Espírito luminoso que vos apresento esta noite. Ele vem trazer-vos esclarecimentos a respeito da reencarnação, que foi objeto de uma de vossas perguntas. É um espírito muito elevado, que consideramos um instrutor para nós mesmos, e ele vem porque o solicitamos. Vós vos lembrais de que as perguntas que já fizestes em muitas ocasiões não tiveram respostas satisfatórias. Foi por isso que recorremos a ele que consentiu em vir. Lamento profundamente que o professor Hislop esteja ausente, pois numa outra noite ele havia formulado diversas perguntas sobre este tema. Uma voz muito mais forte e absolutamente diferente da precedente toma então a palavra. Abre aspas. Meus amigos, a reencarnação é a lei do desenvolvimento do espírito, na trilha de seu progresso. E todos nós temos de progredir lentamente, é verdade, com pausas mais ou menos prolongadas. E este crescimento demanda longos séculos. Fecha aspas. Stacey Moses, também chamado de Oxon, professor da Universidade de Oxford, o médium ideal, porque tinha elevada cultura e moralidade exemplar e foi o instigador do movimento espiritualista na Inglaterra, recebeu e transmitiu a afirmação das vidas sucessivas em seus ensinamentos espiritualistas. A criança, disseram-lhe, só pode adquirir o amor
e o conhecimento pela educação, concedida através de uma nova vida terrestre. Tal experiência é necessária e inúmeros episódios escolhem uma volta à Terra a fim de ganhar o que lhes falta. Friedrich Myers, em sua magistral obra La Personnalité da Humanidade, diz o seguinte: nosso novo conhecimento em psiquismo, confirmando o pensamento antigo, confirma também para o cristianismo os relatos das aparições do Cristo após a morte e faz-nos entrever a possibilidade da reencarnação benfazejas de espíritos que já atingiram um nível mais elevado que o do homem. E na página 329 ele diz o seguinte: a doutrina da reencarnação nada contém que seja contrário ao melhor raciocínio e aos instintos mais elevados do homem. Certamente não é fácil estabelecer uma teoria que propõe a criação direta de espíritos em fases de adiantamento tão diversas, quanto aquelas em que tais espíritos entram na vida terrestre sob a forma de homens mortais. Deve existir uma certa continuidade, uma certa forma de passado espiritual. Por ora, não temos prova alguma em favor da reencarnação. Todos esses estudiosos na Inglaterra, mas que começam a falar da reencarnação. Claro, era a educação que eles tinham dentro da igreja protestante, como protestantes que eram. Myers não conhecia as experiências recentes sobre as quais falamos no capítulo 14. Entretanto, ele afirma ainda a evolução gradual das almas em numerosas etapas, a qual é impossível estabelecer um limite. Mais recentemente, nesse jornal aqui de espíritos, Little do Monde de Spirits, de Lord Carlin Gloford, publicadas na Inglaterra, admitem as reencarnações como consequência necessária da lei de evolução. A doutrina das vidas sucessivas, dizemos, neste momento, insinua-se por toda parte do outro lado do Canal da Mancha. Ali vemos um filósofo como o professor Taguer adotá-la, preferindo-a às outras doutrinas espiritualistas e declarar, como Hume o havia feito antes dele, que ela é a única que traz visões racionais acerca da imortalidade. Finalmente, em seu discurso de abertura como presidente da Sociedade de Physical Risk, o reverendo W. Boyd Carpenter, bispo de Ripon, em 23 de maio de 1912, diante de um numeroso e distinto auditório, ressaltou a utilidade das pesquisas psíquicas para obter um conhecimento mais completo do eu humano e precisar as condições de sua evolução. O interesse deste discurso, dizem os Anais das Ciências Psíquicas, de maio de 1912, reside especialmente nisto: ver-se nele um alto dignatário da Igreja Anglicana, afirma, como certos padres da Igreja, a pré-existência da alma, aderia à teoria da evolução e das existências múltiplas. Está aí. Então, esses são relatos de pesquisadores na Inglaterra a respeito, pedindo para pesquisar a respeito da reencarnação. Em seguida, e a gente só vai ver na próxima aula, um outro tópico aqui das vidas sucessivas, que são as provas históricas. As provas históricas. Alguma pergunta? Então, nessa segunda parte do livro, no item 16, vimos as vidas sucessivas, objeções e críticas. Hoje, vidas sucessivas. Amanhã vamos ver as vidas sucessivas, as provas históricas. Amanhã não, a próxima. Na próxima aula, a gente vai ver esse tópico aqui. Entendeu? Pergunta? Ficou bem claro, né? Eu tive que ler. Bem explicativo. Ele não rodeia tanto para chegar no objetivo. Não. Amigo Jesus, terminamos o nosso estudo. Te agradecemos muito. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec,
ao Antônio de Aquino, ao Dr. Erma, ao nosso altivo, ao nosso Baltazar, aos guias da nossa casa de amor. Em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, do nosso irmão altivo Panfiro, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha. Mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Por Meio do Seio do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Que assim seja.